Meus pais amados, estamos aqui para estudar mais um texto da Palavra do Senhor. E o livro de Hebreus, capítulo 11, do versículo 1 até o versículo 3. Apenas 3 versículos. Hebreus 11, 1 a 3. Fala sobre a natureza da fé. Diz assim: Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Esse tema é um tema difícil de tratar, embora nós pensamos assim, fé é algo fácil porque estamos dentro de um contexto cristão, e o contexto de fé, a ideia de tratar sobre fé seria algo fácil. Não é tão simples de tratar sobre fé, porque existe muito conceito de fé errado dentro da nossa sociedade, do nosso tempo. Havia esse conceito errado no passado e muitos conceitos errados hoje também. Então, amados, pode ser que esse estudo, nesse momento aqui, desse estudo que nós faremos estudo sobre a fé, nós encontraremos assim algumas respostas. E eu diria que talvez 3 tipos de pessoas entre nós, pessoas poderiam ter resposta diferente. Nós podemos entender assim, aquela pessoa que tem uma vida de fé com Deus bem resolvida, a partir do momento desse estudo, ela vai ficar tranquila, vai se sentir fortalecida. Aqueles que estão passando por momentos difíceis, de crise de fé, às vezes estão passando por um momento de que a fé não está tão bem resolvida, muitas dúvidas, esse é o momento que talvez, possivelmente, você vai encontrar o remédio para isso. Porque o texto nos traz o remédio exatamente para isso. Traz o conceito de fé correto. E aí o texto vai te dar uma condição para que você possa recuperar esse conceito de fé perdida, essa dúvida. E também tem uma terceira tipo de pessoa que talvez vendo essa mensagem, é uma pessoa que talvez que não tenha tipo de relacionamento de fé com Deus, não tem fé, a ideia do ateísmo mesmo. Talvez seja esse texto a oportunidade de se conhecer a verdadeira fé. E às vezes porque advoga um ateísmo porque ouviu falar sobre fé, mas a fé é de forma errada. E agora, amados, com esse texto nós vamos poder, a partir desse momento desse texto, é possível se fazer um questionamento sobre os tipos de fé, a maneira que a fé é apresentada. E aí, amados, nós vamos perceber que pode ser oportunidade. Então vamos ao texto, Vamos à exposição do texto e vamos falar exatamente sobre a questão da fé. Primeiro eu quero destacar a questão sobre os erros que há hoje, e no decorrer da história, muitos erros relacionados à questão da leitura sobre do que é fé. Nós percebemos o seguinte, que na história da humanidade, o conceito de fé ele foi muito deturpado. Se nós pensarmos depois de Cristo para cá, surgiu duas escolas, a chamada escola de Alexandria e a escola de Antioquia. E essas duas escolas é a escola de interpretação teológica da palavra de Deus. E a escola de interpretação lá de Alexandria era mais filosófica porque ela estava mais influenciada pela filosofia. No entanto, a escola de Antioquia ela estava mais influenciada pela questão da teologia, basicamente mesmo, do apóstolo Paulo ali em Antioquia. E aí, amado, nós temos aí 2 visões de interpretações bíblicas que falam de 2 escolas. E a escola de Alexandria, embora tenha muitas contribuições, mas muitas das interpretações elas fugiram o contexto da realidade bíblica, e aí colocaram a fé dentro de um contexto um contexto filosófico, mas a ideia de uma interpretação bíblica mais alegórica. E aí nós temos dentro da escola de Antioquia uma interpretação bíblica mais literal. Então
Então nós temos esse problema dentro da própria teologia, dentro do conceito de entender a palavra de Deus. E aí, quando Calvino trata da volta à palavra, né, no século XVI, né, ele faz a volta à palavra, a reforma do século XVI, e aí a igreja protestante, e ela se torna uma igreja que começa a traduzir Bíblia para vários idiomas, a ideia da volta à palavra, né, volta aos princípios bíblicos, e mesmo no romanismo teve a Contra-Reforma, que teve uma contribuição positiva, mas aí logo no século XVIII, né, 200 anos depois, nós tivemos uma escola teológica formada aí na Europa, chamada de criticismo teológico. E aí esse criticismo teológico, eles pegaram a palavra de Deus e segundo o pressuposto que a palavra de Deus ela passou a ser menos que alegoria. Um homem chamado Daniel Ernest Schleiermacher, nome difícil de falar. Ele entendia que a Bíblia não era a palavra de Deus, e ele achava que a fé ela deveria ser expressa através da intuição, aquilo que o coração do homem intuísse, a intuição, não a palavra de Deus, né? A fé como algo abstrato, algo que estava no coração do homem, né? A fé é dirigida pelas emoções, Então, a partir de Schleiermacher, nós percebemos no século XVIII o contexto de fé se desenrolou muito errado durante vários séculos, né? E atingiu nós hoje aqui. Então, embora o Schleiermacher fosse um teólogo, né, de Breslau, lá na Alemanha, era um teólogo, mas ele pendeu para esse lado, né? E aí a ideia de que a Bíblia não era a palavra de Deus, ele não tinha a Bíblia como palavra de Deus. E aí daí surgiu o criticismo religioso e tal. E aí nós vemos aí, dentro do contexto, né, da história da humanidade, né, muitos criticando realmente a palavra de Deus, e aí não absorvendo o que a palavra de Deus tem. E aí nós vemos assim, essa visão errada, uma visão errada do que é a palavra de Deus, fez com que muitos, quando pensasse na fé dissociada da palavra de Deus, longe da palavra de Deus, né? E aí, a fé como sentimento emocional, né? Né? Deus acionado pela emoção, somente pela emoção. É importante nós destacarmos que nós, seres humanos, nós somos seres racionais e emocionais, né? Razão e emoção. São duas coisas importantes, né? A razão e a emoção, elas andam juntas e elas realmente são importantes. Talvez o problema que nós podemos apontar em termos de razão e emoção não é razão e emoção em si, mas o racionalismo, né, e o emocionalismo. São os dois extremos, o descontrole da emoção e um racionalismo cético. Então são dois lados que são ruins, né? São levados dois extremos muito ruins. A pessoa que é o racionalista, ela perde a fé, ela não crê em mais nada, ela realmente ela pende por existencialismo. A pessoa que é emocionalista, né, o emocionalismo, ela realmente perde o controle, e ela perde o controle da razão das coisas. E aí, amados, são duas coisas ruins, o emocionalismo e exatamente o racionalismo. Nós somos criados seres emocionais e seres racionais. Então, nós percebemos que muitos pensam em fé como se fosse um sentimento emocional. Outros pensam que fé é crer no impossível, no sobrenatural. Fé é somente se houver um sobrenatural. Deus é ausente o tempo todo, né? E Deus só se está presente quando acontece algo sobrenatural. Então a ideia de que Deus ele só está presente, a fé, mediante ao sobrenatural. E se nós olharmos na palavra de Deus, não é assim. Deus ele realmente ele é presente conosco o tempo todo, né? Eis que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então creia no impossível, no sobrenatural, como se Deus se realizasse só eventos esporádicos, né? Creia só quando fizesse alguns eventos esporádicos. Esses eventos existem, né? Mas assim, Deus ele está presente o tempo todo, tá? Outro ponto que nós podemos dizer tipo de fé para crer na própria imaginação. Muitas pessoas têm um tipo de fé, né, que
ela só crê exatamente naquilo que ela imagina, a ideia do intuir, né? Outro ponto que nós podemos destacar é fé naquilo que não precisa ser provado, né? Não precisa ser provado cognitivamente. Fé em algo que talvez que não exista, né? Algo que não seja verdadeiro, ou que não pode ser nem entendido, né? Não pode ser nem entendido. E aí você pode perguntar assim, mas então a fé ela pode ser explicada? O texto aqui está explicando fé. O texto aqui está explicando fé. Né? Outro tipo de fé que nós vemos que é confuso em nosso tempo, né, é como um salto no escuro, né, como se a fé, a ideia de como um salto no escuro, crer na incerteza, né, crer na incerteza, crer no desconhecido, né, como se fosse algo, né, é como se tivesse os olhos vendados e você andando de olhos vendados. E fé não é isso, e fé não é isso. O texto vai falar exatamente que fé não é assim. A fé não é crer no absurdo, de forma que no desconhecido, que não é dessa forma, não é dessa forma. A fé apresentada aqui não é assim. Fé como se Deus agisse somente pelo acaso. Pelo acaso. Como se Deus não tivesse planos, como se Deus fosse um Deus irresponsável, né? As coisas, a fé no tipo de relacionamento com Deus, como se Deus agisse de forma por um acaso, né? Deus sem planos. E segundo, a fé segundo a vontade do coração, né? Eu quero que Deus faça o que eu quero, o que eu determino. Então, amados, nós percebemos, existe hoje, né, como existia no passado, uma visão de fé muito errada, né? Como um sentimento emocional, que crê só no impossível, no sobrenatural, como se Deus, né, realmente tivesse ausente o tempo todo, não precisa ser provado, pode ser até mentira. Tipo de fé que crê na própria imaginação, né, pode intuir, né? Fé como um salto no escuro, como se Deus agisse pelo acaso, né, que Deus é irresponsável, Deus não tem planos, né, não tem projetos, nem plano. E fé segundo a minha vontade, segundo o meu coração, segundo o que eu quero, segundo o que eu determino, né? Se Deus não fizer, então não tem fé. Não tem fé. Ah, mas eu pedi que a pessoa fosse curada e Deus levou, né? Então, e as pessoas querem crer em Deus segundo o seu coração, né? E existe um plano para todas as coisas, e as coisas não funcionam como nós queremos. Deus é Senhor sobre todas as coisas, né? É importante dizer que o pecado entrou no mundo. A partir do pecado entrou no mundo, o conceito de fé em nós ficou deturpado. E aí Deus traz esse conceito de fé de forma correta para nós entendermos quem Ele é. Então Deus se revela após a queda, chega para Adão e para Eva, né, pergunta o que está acontecendo, e aí Deus começa a falar, né, e Deus faz aí vestimentas para Adão e para Eva, começa um relacionamento com Adão e Eva, mesmo eles estando passando por uma situação difícil. Onde Adão e Eva pecaram foi exatamente desobedecer a palavra. Deus falou e eles não levaram em conta, Satanás falou, não é bem assim, né? Então, amados, então nós vamos agora partir para uma visão correta de fé. Nós já fizemos aqui um levantamento sobre várias coisas relacionadas aqui, o que é errado relacionado à fé, e agora nós vamos partir para o segundo ponto, uma visão correta do que é fé, né? Se vemos uma visão errada do que é fé, né? E aí pensadores e até teólogos pensando errado a questão da fé, e aí nós vamos ver o que é fé. Onde nós vamos ver o que é fé? Na palavra de Deus. A palavra de Deus que responde o que é fé exatamente. Então o texto diz para nós aqui, Hebreus capítulo 11, versículo 1, diz assim, ora a fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem, né? Então, amados, fé é certeza, né? Fé é convicção, né? Fé é certeza, fé é convicção. É a prova de fatos que não se veem, prova de que algo vai acontecer. A fé, na verdade, não é incerteza. A fé é a convicção de fatos reais. A fé não é algo, não é um sentimento emocional, né? A fé não é crer só no impossível, sobrenatural. A fé não é só algo que não precisa ser provado, ao contrário, a fé é certeza, convicção, né? Fatos verdadeiros, fatos verídicos, fatos reais. A fé é certeza. Se nós vamos viajar para uma certa cidade, e aí temos duas rodovias, né? Você vai lá olhar no Waze, aí você vê que uma rodovia está interrompida, que houve um acidente, houve um problema, e aquela rodovia não passa, e aí você
olha no Waze e vê que a outra rodovia está boa para você ir, né? O exemplo aqui é Bandeirantes em Anhanguera, né? De repente você vai para São Paulo e, e aí você percebe que a Anhanguera está interrompida, né? E aí o que você faz? Você vai pela Anhanguera? Não, você vai pela Bandeirantes. Né? Então a ideia da certeza, é importante a certeza, porque a certeza ela nos dá direcionamento correto. Né? A certeza, a convicção, não faz que nós venhamos a parar no meio do caminho. Nos dá a sequência à vida, a certeza, a fé, a ideia da certeza é importante. Por isso que o autor da carta aos Hebreus fala que a fé, né, é a certeza das coisas que se esperam. Né? E aí ele começa a descrever que, no versículo 2, que o testemunho daqueles homens do passado. No versículo 2 ele fala que, pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Se nós pegarmos o versículo 4 até o versículo 40, e aí ele começa a descrever todo esse testemunho de todos eles, né? De Abel, de Enoque, de Noé, dos patriarcas, de Moisés, da Raabe, né? De Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefté, de Davi, de Samuel e dos profetas. Então, no versículo 4 até o versículo 40, aqui nesse capítulo 11, ele descreve exatamente o testemunho de fé, porque eles creiam em Deus, realmente, a crença em Deus. Outro ponto que eu gostaria de destacar é que no versículo 3 diz assim o seguinte: pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio existir das coisas que não aparecem. Entendeu? Pela fé nós entendemos que o universo, todas as coisas, elas foram formadas. Né? Disse Deus, haja luz e houve luz, quer dizer, palavra de Deus, né? No princípio criou Deus os céus e a terra, a menção do Gênesis. Então, quando nós olhamos para esse texto aqui, o versículo 2 e o versículo 3, está fazendo menção o quê? Menção à palavra de Deus, menção à Bíblia Sagrada, os livros da lei e os profetas. Porque fala sobre a questão dos exemplos de fé, né? Desde os patriarcas até os profetas. Quer dizer, o exemplo de fé está exarado na palavra de Deus. E faz a menção sobre a criação do universo, que foi feito através de Cristo Jesus. E aí, amados, se nós pegarmos aqui essa carta aos Hebreus, os 2 primeiros versículos, nós vamos ver que o autor ele traz para Jesus a ideia, traz para a palavra de Deus, traz para Jesus a ideia da questão da fé. E aí, o capítulo 1, versículo 1 e 2 diz assim: havendo Deus outrora falado muitas vezes, de muitas maneiras, os pais pelos profetas, nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o mundo. Hebreus 1 e 2. Então ele traz para Jesus, né, a palavra no passado e agora para Jesus. A partir do momento que Jesus veio, traz para Jesus. E aí, amados, nós vemos o próprio apóstolo Paulo em Romanos 10, 17 fala: e assim a fé vem pela pregação e a pregação pela palavra de Cristo. Então a fé ela vem pela palavra de Cristo, vem pela pregação, vem pela palavra. E ainda em Efésios capítulo 1, versículo 13, em quem também vós, depois de ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, foste selado com o Espírito da promessa. Efésios 1, versículo 13, exatamente trazendo que a fé ela se dá pela palavra de Deus. E ainda, amados, em João capítulo 5, 24, diz: em verdade vos digo, quem ouve as minhas palavras, Jesus falando, quem ouve as palavras dele, e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Então, amados, Jesus traz para si, né, e traz para o Senhor a ideia de que a palavra dele, né, quem ouve as minhas palavras, e crê naquele que enviou ele, Jesus, tem a vida eterna e passou da morte para a vida, que é a ideia da fé nele e no próprio Deus. Atos capítulo 6, 4, nós vemos o seguinte, que e quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. Houve a descida do Espírito Santo, muitas conversões, houve o problema dos helenistas, né, que estavam sendo esquecidos, né, as pessoas de língua grega, foi instituído os diáconos. Aí por que foi instituído os diáconos? Aí a resposta está aqui: para que os discípulos pudessem se dedicar à oração e ao ministério da
palavra, volta à palavra, a ideia de a palavra não poder cessar, a palavra de Deus não poder deixar de ser falada, né? E ainda na carta aos Hebreus, no capítulo 13 aqui mesmo, do versículo 7, apenas a parte A, lembrai-vos dos vossos guias, os quais vos pregam a palavra de Deus. Falando para lembrar dos guias, que os guias, que são as pessoas que pregam a palavra de Deus. Amados, o resumo de tudo isso, que a fé, o conhecimento de Deus, ele se dá mediante a palavra, mediante o entender a palavra de Cristo, mediante o Evangelho, mediante a palavra de Deus. A fé, na verdade, muitos não têm fé, ou a fé está errada, porque não conhecem a palavra de Deus. O não conhecer a palavra de Deus, automaticamente, causa ausência de fé. O grande problema da humanidade, das pessoas que não têm fé, uma visão incorreta, né, errada sobre fé, é porque não foram na palavra de Deus. Porque à medida que nós estudamos a palavra, lemos a palavra de Deus, à medida que nós escutamos a palavra de Deus, a fé ela começa a brotar em nosso coração. Então a resposta, aquelas pessoas que têm fé, né, você vai estar sendo fortalecido nesse momento. Você vai saber que você está lendo a palavra de Deus, você está estudando, você está se dedicando à palavra do Senhor. Então, Deus vai te fortalecer cada vez mais. Mas todas aquelas pessoas que estão passando por dúvidas, estão com problema de fé mal resolvida, né, não está bem resolvida a questão de fé, tenha certeza, está lendo pouco a Bíblia. Ou talvez não está lendo a Bíblia. Talvez não está escutando as mensagens ditas pela palavra do Senhor. E é difícil, né, se alimentar a fé, né, se fazer com que a fé cresça, dissociada da palavra de Deus, né? E aí, amados, o século XVIII, né, foi marcado pelo criticismo, e aqueles homens, eles realmente deixaram, né, a palavra de Deus, a ponto que foram deixando a palavra de Deus. A Europa entrou no momento da Primeira e Segunda Guerra Mundial. Porque onde a palavra de Deus é afastada, os homens eles começam a viver de forma muito brutal, muito ruim. E à medida que os homens se aproximam da palavra de Deus, as coisas mudam, porque muda o coração, muda de dentro para fora. Então, amados, nós vemos o seguinte: a palavra de Deus, né, ela traz realmente, tira as dúvidas, resolve o problema, né, tem jeito esse problema de relacionamento com Deus, né? O remédio é voltar à palavra de Deus. O remédio é voltar a ler as Escrituras. O remédio é voltar a ouvir as mensagens do Senhor. Buscar a presença de Deus através da palavra do Senhor. E aqueles que não têm fé, né? Aqueles que não têm fé. Aqueles que não desenvolveram nenhum tipo de fé e falam, não creio em Deus. Eu faço um desafio nesse momento. Faço um desafio. O desafio que eu faço nesse momento é que você que não tem fé, talvez se diz até ateu, você que não tem fé, que você comece a ler a palavra do Senhor, que você comece a ouvir a mensagem da palavra de Deus. Aqui está, nós temos acesso à palavra do Senhor. E eu tenho certeza que depois de um período que você começar a fazer isso, vai haver mudança significativa dentro do seu coração, né? E eu quero fazer essa aplicação agora no final, exatamente, a fé é conhecimento. A fé é conhecimento. Então nós falamos nisso que a razão e a emoção, né? Muitos querem dizer que a fé só é acessada pela emoção. Isso é engano. A fé só é acessada pela emoção e pela razão, né? Nós somos seres racionais e emocionais. É completo, né? Para se chegar no coração, nós temos que entender com o nosso intelecto. Tem que haver um entendimento, né? Nosso cognitivo deve ser acessado para que chegue aqui no coração. Então a fé acontece, né, por causa da palavra de Deus. Entenda, a fé acontece por causa da palavra de Deus. À medida que nós temos a palavra, nós temos a fé. E a fé, amados, é conhecimento. A fé ela se dá pelo conhecimento. E esse conhecimento ele é absorvido pelas nossas emoções e pela nossa cognição, né, por nossa razão. Então o desafio que eu faço nesse momento, né, busque a palavra de Deus. Busque a palavra de Deus. E talvez o desafio maior seja para aquele que
nega a existência de Deus ou que nega a questão da fé. A negação, amados, é um dos princípios, né, básicos quando alguém morre, né? Uma das coisas que acontece num familiar é primeiro você negar, né? Nós negamos, poxa, será que morreu mesmo? A gente nega no primeiro momento quando alguém morre, porque a gente não quer aceitar aquilo ali. A realidade é muito dura, a realidade é dura. E aí no segundo momento a gente começa a aceitar mais. Talvez a pessoa que diz que é ateu está no momento de negação, porque a realidade da vida ela é dura. Mas nós vamos entender a realidade da vida mediante a palavra de Deus. Entender os problemas que existem, e a Bíblia aponta para a realidade. Então a negação ela se dá muito porque não querer aceitar a realidade da vida. Melhor viver num momento de devaneio filosófico do que realmente conhecer a palavra de Deus, ser desafiado pela palavra de Deus. Então o devaneio filosófico é melhor às vezes, em alguns pontos, aparentemente. Mas ele tem um limite para isso. O que vai preencher o coração é a verdade, que é a palavra de Deus. Então a negação, talvez você esteja vivendo um momento de negação. Mas chega o momento da aceitação, né? Aceitação da realidade, né? Aí é a segunda fase, a fase da aceitação. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Busque a verdade. Busque a palavra de Deus. Leia a palavra de Deus. A fé é a certeza, é a convicção. Fé não é algo abstrato, não é algo não factível. A fé é algo real. Por isso que Deus permitiu que a fé ela fosse ensinada para nós através da escrita, né? Para que mexesse com o nosso cognitivo. Né? Nós temos que mexer com a nossa mente e automaticamente com a nossa emoção. A fé, então, é conhecimento, é certeza, a fé é convicção. Que Deus possa te abençoar e fazer entender todas essas coisas. Porque a vida ela não tem sentido se nós não conhecermos a palavra de Deus. Sem a palavra de Deus a vida não tem sentido. Porque nascemos, vivemos e morremos. A vida não tem sentido. Mas com a palavra de Deus, o conhecimento da palavra de Deus, conhecereis a verdade vos libertará, vai fazer com que nós venhamos a entender de fato o que é a vida e por que nós vivemos nesse estado que nós estamos vivendo. A Bíblia explica tudo isso. Estamos vivendo um estado de queda. E aí a Bíblia também explica que nós teremos um momento especial lá na frente, de redenção. Né? De redenção. E Jesus veio trazer a salvação hoje. Né? E conhecer Jesus é tudo. Conhecer Jesus é tudo. E conhecer Jesus através da palavra é tudo. Então que Jesus possa libertar o seu coração, a sua mente, de uma intelectualidade falsa, né, que é baseada em filosofia de devaneios, e te faça entender a palavra do Senhor e te fazer uma pessoa diferente. E conhecendo ao Senhor. E você que está com a fé fraca, volte à palavra de Deus. Volte à leitura. Volte ao estudo da palavra de Deus. Volte à presença do Senhor através das orações também. E você que está firme no Senhor, continue firme. Né? Buscando na palavra do Senhor, que Deus fortaleça a vida de cada amado irmão e que Deus possa ter falado ao seu coração. Deus te abençoe e fortaleça a sua vida.